Podemos? Letícia, bem-vinda aí, viu? Obrigado. Pessoal, boa noite. Muito bem-vindos aqui a mais uma sessão clínica. Peço desculpas, eu estou falando aqui do meu cell phone, não pude acessar o computador por razões fora da minha resolução. E hoje é uma mesa muito bacana, que vai nos acrescentar muito de certo. A gente tem aqui 3 baita convidadas, uma mesa absolutamente feminina, de profissionais de extrema qualidade. A gente recebe primeiro a professora Letícia Pereira Gonçalves, que é professora adjunta da Unirio. Ela, além disso, ela tem mestrado e doutorado pela UFRJ enfim, mestrado e doutorado pela UFRJ e é também responsável pela radiologia do Colégio Brasileiro de Radiologia, pela radiologia mamária aqui no Rio, e ela também é responsável por uma das médicas da radiologia do Hospital Federal da Lagoa. Doutora Maria Júlia Gregório Callas, ela é altamente conhecida também, ela tem mestrado e doutorado pela UFRJ, ela é responsável pelo Papo Rosa, pelo Instituto Papo Rosa, enfim, também é médica do CDPI, é responsável pelo curso de ETEX, professora da Unesa, enfim, tem uma grande qualidade aí para colaborar com a gente, com a nossa sessão. E a doutora Viviane Esteves, também conhecida de longa data, uma profissional excelente, ela é mestre e doutora pela Fiocruz, ela não, não fez lá na FRJ, fez pela Fiocruz, é responsável pelo serviço de mastologia do Instituto Fernandes Figueira da Fiocruz. Então, Maria Júlia, por favor, a mesa de vocês, Viviane também, Letícia, eu aqui vou me retirar um pouquinho. Bem, boa noite a todos. Então, eu, como moderadora, gostaria de dizer que, primeiro, agradecer o convite. É sempre uma grande honra poder fazer parte de uma mesa desse peso, com pessoas tão importantes e renomadas da imaginologia mamária. E a gente combinou que as perguntas ficariam para o final. Então, eu gostaria de convidar a doutora Letícia para explanar sobre os principais artigos, os top 10 da radiologia mamária. Boa noite a todos. Eu vou começar compartilhando a minha tela. Eu só vou avisar que tem pessoas que não estão conseguindo entrar. Larissa está avisando que não está conseguindo entrar. Não sei se pode resolver aí. Também recebi essas mensagens. Não sei o que está acontecendo. Mas vamos lá, desculpa. Então, vamos lá. Estão me ouvindo bem, né? Então, vou compartilhar a tela. Enquanto isso, eu queria agradecer ao Rafa, à Júlia, à Vivi, que são pessoas que eu respeito muito, que eu super admiro. Então, é uma honra muito grande, especialmente no mês da mulher, compor uma mesa com esse estrelato, com essas pessoas que eu com quem eu tanto aprendo e com quem eu tenho tanta afinidade profissional, intelectual. Então, para mim, é uma honra muito grande. Então, surgiu de uma conversa minha com a Júlia, a gente falou assim, vamos dar aula de quê? Vamos falar sobre o quê? E aí a Radiographics, ela fez uma... A Radiographics é uma revista internacional importantíssima, uma das mais importantes na radiologia, e ela fez agora, no final de 2020, esse artigo que falou os 10 melhores artigos para R1, R2, R3 e R4 e para Fellow. E aí eu falei com a Júlia, eu vou falar então sobre os 10 artigos mais importantes e mais lidos dos fellows, que seria o grau mais alto entre os residentes. E que eu achei bem interessante, porque ele faz um compilado sobre muita coisa na radiologia, inclusive de procedimentos e tecnologias que a gente não tem no Brasil. Então, acho interessante a gente se familiarizar, inclusive, com coisas que a gente não faz. Então, vamos lá, vamos para o que interessa. O primeiro artigo é esse aqui, a Júlia ama, né, sobre a imagem dos pacientes transgênero. O que eu achei bem interessante foi que hoje isso está crescendo, né, falar sobre isso. Por quê? Primeira coisa importante o transgênero é aquele indivíduo que ele não se identifica com... a identidade de gênero dele, ou a expressão do gênero, difere do sexo atribuído ao nascimento.
E hoje a gente aumentou muito o número de pacientes que vêm fazendo terapia hormonal e cirurgia de afirmação de gênero. Então, mais do que nunca, o radiologista ele tem que estar ciente da imagem, das modificações da mama e dos protocolos de diagnóstico para esses indivíduos. É estimado em torno de 8 a 25 milhões de transgêneros no mundo, e essa tabelinha ela vai mostrar para a gente o que acontece com esses indivíduos. O transgênero feminino é aquele indivíduo que nasceu homem, mas ele usa hormônios feminilizantes, estrogênio, progesterona e anti-androgênicos, ou seja, espironolactona. Então, o que vai acontecer com essa mama? Com 3 a 6 meses, vai começar a aumentar a mama e vai começar a nascer o broto. O crescimento máximo vai acontecer de 2 a 3 anos. E o interessante é que 60% desses indivíduos vai ter mama do tipo C e D do BIRADS, ou seja, heterogeneamente densa e extremamente densa. Já no transgênero masculino, é aquele que nasceu mulher, mas usa testosterona, as mamas vão ser lipossubstituídas, né? Aquele tecido fibroglandular vai ser substituído por gordura. E a relação entre o risco de câncer e tanto o uso de estrogênio, progesterona e testosterona ainda é pouco entendido. Aqui 2 exemplos. Um transgênero masculino de 26 anos, em uso de testosterona há 1 ano, realizando a mamografia pré-operatório para retirada das mamas, e a gente vê a lipossubstituição muito grande. E aqui, no outro caso, à direita, um transgênero feminino de 36 anos, usando estradiol há 4 anos, e que a gente vê um tecido fibroglandular se desenvolvendo, então, uma mama heterogeneamente densa. Em relação ao transgênero feminino, quando ele usa de 2 a 3 anos de altos níveis de estrogênio, a mama dele já é igual, histologicamente, à de uma mulher cis. Então, as alterações benignas, como cistos, fibroadenomas, a gente já vai ver igualzinho. Então, por que isso acontece? Porque ele já vai ter uma diferenciação até ductos, lóbulos e ácidos, diferente da ginecomastia. Eu já vi várias pessoas tendo essa dúvida. Mulher transfeminino tem ginecomastia? Não, a gente não usa esse termo, porque a ginecomastia ela é apenas presença de ductos e hiperplasia estromal secundária, aquele desbalanço, né? O paciente tem uma queda da testosterona e, por isso, o estrogênio predomina e ele tem desenvolvimento de mama, mas não é tecido mamário de ducto, lóbulos e ácidos, é apenas ginecomastia. E aí, aquelas sociedades ligadas ao paciente transgênero desenvolveu uma recomendação para esse tipo de paciente. Então, o que hoje a gente segue? O transgênero, a mulher transgênero que usou pelo menos 5 anos de terapia hormonal, ela vai fazer screening mamográfico bianual a partir dos 50 anos. Algumas sociedades dizem que, independente do uso de hormônio feminilizante, ela vai fazer mamografia bianual a partir dos 50, mas a grande maioria considera apenas a partir de 5 anos de terapia hormonal. Já o transgênero masculino, que não fez cirurgia, ou seja, que não retirou as mamas, ele vai fazer o protocolo igual à mulher cis, porque a gente tem que lembrar que o fator primordial de fator de risco para câncer de mama é ser mulher. Então, esse transgênero masculino, ele é hereditariamente, biologicamente mulher. Então, ele vai ter o risco habitual de câncer de mama. Então, ele vai ter que fazer o screening mamográfico igual a da mulher cis. E se ele retirar as mamas, aí não. Aí ele não precisa mais, ele pode fazer aquela consulta com o mastologista ou com o ginecologista, né? Mas ele não vai precisar fazer o rastreio mamográfico. O próximo artigo é a respeito do risco do câncer de mama e as estratégias de screening. O que tem de novo? Então, a gente já sabe, em relação às pessoas de alto risco, quem são aquelas indicadas para fazer aconselhamento genético. Paciente com história de câncer de mama abaixo de 50 anos, história de câncer de mama bilateral, história de câncer de mama na família masculino, câncer de ovário, triplos negativos abaixo de 60 anos, a gente já conhece essas diretrizes. Esse artigo é um artigo extremamente interessante, por quê? Porque o radiologista ele tem muito pouco conhecimento a respeito dos modelos de risco.
Os mastologistas conhecem, os geneticistas absurdamente conhecem, mas a gente conhece muito pouco. E a aplicação disso para o paciente X, Y, isso é muito particularizado para o tipo de risco que você quer avaliar e para o tipo de população que você está avaliando. Então, os fatores de risco a gente conhece, história pessoal, história familiar. Então, para quem quer se aprofundar a respeito dos modelos de risco, realmente vai ter que ler esse artigo. Eu trouxe 2 tabelas aqui, mas realmente não é uma coisa que a gente vá detalhar aqui numa aula, senão a gente teria que falar essa aula só disso. Então, quem quer se aprofundar, leia esse artigo, que eu acho que vale muito a pena. As considerações que eu achei interessantes são as que mudaram de 2018 para cá. Em 2018, a Comissão de Imagem do ACR ele fez uma atualização que mostrou uma coisa extremamente interessante para as pacientes portadoras de mutação do gene BRCA1. Essas pacientes eram aconselhadas a fazer mamografia a partir dos 30 anos. Isso foi mudado. Isso foi mudado nessa comissão, em 2018, e foi afirmado no NCCN de 2021. Por quê? Porque essas mulheres, elas são rastreadas, ou deveriam ser rastreadas anualmente com ressonância, a partir dos 25, e elas podem postergar o início do rastreio mamográfico. Por quê? Porque, além da mamografia ser muito menos sensível para essas mamas densas, e esses tumores serem também, geralmente, tumores mais circunscritos, e a mamografia perder sensibilidade, essas mamas elas também são mais radiosensíveis, o que exporia mais essas mulheres a tumores radioinduzidos. Então, isso mudou a partir de 2018. Vamos para o próximo artigo, afinal são 10, então é corrida contra o tempo. Vamos falar um pouquinho da ressonância abreviada e da ressonância ultra rápida, no uso da prática clínica. No Brasil, a gente ainda não tem o uso dessas técnicas na prática clínica, ou talvez uma iniciativa individual aqui ou ali de alguns serviços. A ressonância abreviada ela é um encurtamento do protocolo padrão da ressonância de mama. Então, é feito um T1 pré-contraste, um T1 pós-contraste, até 2 minutos. Não é feito aquele monte de sequência, inclusive axial, coronal, sagital, a gente corta isso tudo. Alguns protocolos incluem um axial T2, mas isso já mostrou que não contribui muito para o diagnóstico, só dá mais segurança para o radiologista. Já a ressonância ultrafast é uma sequência muito diferente. Ela é uma nova técnica desenvolvida porque ela captura o influxo rápido do contraste, e aí essa lesão ela vai captar, a lesão mamária capta contraste, mas é uma técnica que não é factível em todas as máquinas, porque a máquina tem que ser de altíssimo campo, 3 Tesla para cima, e requisitos de bobina, sequência, porque tem que obter uma altíssima resolução espacial e altíssima resolução temporal. Então, é uma coisa que a gente, em geral, não tem aqui, são protocolos e softwares diferenciados. Então, a respeito da ressonância abreviada, o que esse artigo diz? Os cânceres de intervalo, eles continuam um problema para a gente, porque a gente sabe que a mamografia perde sensibilidade nas mamas densas. E o grau... E a doença de baixo grau, a gente sabe que pode ser um problema, porque ele pode contribuir para o overdiagnóstico, que é aquela doença que não acarretaria morte dessa paciente, nem grandes prejuízos, mas a gente acaba fazendo diagnóstico na mamografia daquelas calcificações que a gente não sabe se evoluiriam para alguma coisa. A ressonância ela vai captar principalmente o quê? Imagens de alto grau, muito melhor que a mamografia. A ressonância abreviada e a ultra-rápida, elas têm como objetivo principal maximizar a precisão diagnóstica e minimizar o overdiagnóstico. Então, o que acontece com as lesões malignas? Elas realçam precoce, rápida e avidamente. E é essa lesão que eu quero. Só que o rastreamento por ressonância ele acaba sendo limitado às pacientes de maior risco. Por quê, principalmente? Por quê? Por causa do custo, e são exames que demoram muito, né? No tempo de uma ressonância de protocolo normal, você faz 3 joelhos, 4 joelhos. Então, até economicamente, é complicado. E para o protocolo abreviado, tem um problema daqueles cânceres de realce lento, o incito de baixo grau, alguns cânceres lobulares.
tumores de comportamento indolente podem ser perdidos no protocolo abreviado. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos materiais e das técnicas de marcação pré-cirúrgica. Nesse assunto, a gente vai ver técnicas que a gente não tem no Brasil. E aí eu fiz esse quadrinho que mostra algumas coisas que a gente tem, por exemplo, o fio de Coppens, ele é velho conhecido nosso, ele é usado há décadas, ele é um procedimento muito seguro, que a gente já está há muito tempo usando. De todos que a gente vê, ele é o único que pode ser guiado por ressonância, que tem a segurança, tem um fio para ressonância, que ele é compatível com a ressonância. A semente radioativa é uma técnica que também a gente usa bastante no Brasil já, a gente já coloca há muito tempo. E o que a gente tem de observação entre as outras, semente magnética, etiquetas de identificação de radiofrequência e refletor de radar, que eu saiba, a gente não tem no Brasil. Se alguém usar, pode se manifestar depois nos comentários, que eu acho que vale a pena a gente discutir. São técnicas que propiciam excelentes margens cirúrgicas, a gente vê aqui no percentual, e tem algumas observações para uma e para outra. Por exemplo, a semente magnética ela não pode ser inserida na axila, não tem segurança para tal, só para uso off-label, se for o caso. Desculpa, as etiquetas de identificação de radiofrequência, que não pode ser usado para linfonodo. A semente magnética pode, sim, ser usada para linfonodo. Já a semente magnética, por exemplo, você não pode usar material cirúrgico ferromagnético, porque vai precisar ser usado um campo magnético dentro do centro cirúrgico. Então, tem essas observações que você tem que saber para poder usar. E tem uma diferença financeira também bem importante, né? Você tem um preço de 20 a 25 dólares para um fio de Coppens, para até 500 dólares para um refletor de radar. Em relação à imagem, é isso aqui, né? A semente radioativa, o refletor radar, a semente magnética e aquele tagzinho de inserção. Aqui são os materiais que a gente precisa para a detecção. E aqui, para a gente ter uma ideia da imagem. Aqui a semente, a gente vê o clipezinho e a semente marcando. Aqui a mesma coisa, o refletor de radar marcando o clipezinho. Aqui o refletor marcando o clipe. O meio de introdução é igual para todos. Aqui a gente vê uma marcação realizada, a agulha guia, colocando dentro de uma lesão por ultrassonografia. Depois se faz o controle mamográfico. Aqui a etiqueta de radiofrequência, marcando uma lesão. E aqui, por último, a semente magnética, também marcando um clipezinho. Está vendo o clipe e a semente magnética. Então, o princípio é o mesmo para todas as lesões. Agora, a gente vai falar um pouquinho do EIBUS, que é a ultrassom em 3 dimensões. A gente já sabe que as mamas densas devem ser suplementadas com um novo método. Aumenta a detecção de cânceres iniciais em 0,9 até 7,7 novos cânceres por 1.000 mulheres. Ele é barato, ele não usa contraste, ele é confortável, não tem radiação. E o que difere aqui é que no EIBUS, né, no ultrassom automatizado, a gente usa um transdutor gigante, linear, amplo, que pega toda a mama, né, e vai criar imagens de toda a mama em 3 dimensões. E aí vai permitir as reconstruções. Ele vai superar algumas limitações da ultrassonografia handheld, como limitação do operador, né? Você não vai depender das imagens do operador, e a reprodutibilidade. Todas as imagens vão ser iguais, e uma coisa muito interessante é permitir a leitura dupla. Aquela imagem vai poder ser lida por mim, pela Júlia, pela Maria Eduarda, por todo mundo, e tirar o que você acha dessa imagem, o que você acha dessa imagem. Uma coisa que não é permitida pelo handheld, porque é uma imagem dinâmica. Problemas. Se o posicionamento for incorreto do transdutor, a papila tem que estar no meio, no centro do transdutor, na imagem em AP. Se o contato não for adequado, usa muito gel, né? A sombra da papila, no handheld eu consigo manipular melhor, aqui não consigo manipular tão bem. E os problemas, alguns problemas do handheld, né, do manual, também vão ser transportados para lá. Aumento da taxa de recall, né, de chamar novamente a paciente, e redução da especificidade.
Então, isso aqui é uma pá gigante, né? um transdutor gigante que vai e você faz várias imagens. Depois, o que você vê é isso aqui. Você põe põe o marcadorzinho dentro da lesão e você vai ver isso aqui. Tem uma curva de aprendizado, mas depois que você começa, fica muito fácil. O próximo, marcador tecidual de câncer de mama, genômica e outros fatores prognósticos. Isso aqui é uma coisa muito importante para o radiologista. Hoje, a gente conversa com o paciente, a gente fala de fator de risco, a gente pergunta sobre história familiar. O radiologista está longe de se ater à imagem, né? E o que eu achei muito interessante é que ele discute em tópicos diversos fatores, né? E aí, quando a gente fala de idade, hoje a gente já sabe que os extremos de idade têm piores prognósticos, né? A mulher abaixo de 40 anos tem tumores mais agressivos. A mulher de 65 anos para mais tem tumores de biologia molecular mais desfavoráveis, não só por causa simplesmente da biologia molecular, mas porque ela tem mais comorbidade, porque ela tem tendência a fazer diagnósticos mais tardios, os tratamentos, às vezes, não são tão cuidadosos por causa da idade. Esse tumorzinho aí, a mulher é velha, é idosa, vamos fazer um tratamento mais leve. E, às vezes, o tumor não é tão pouco agressivo assim. Raça e etnia, a gente vê que mulheres afro-americanas têm menos câncer, mas, por outro lado, têm mais tendência a ter biologias moleculares mais agressivas. Fatores de risco, fatores de estilo de vida. Mulheres que fumam antes, durante e depois do tratamento têm sobrevidas piores, né? Desfechos piores. Mas, em compensação, quando elas param de fumar, o prognóstico melhora, diferente da obesidade, né? A obesidade está ligada a tumores de pior prognóstico, mais triplos negativos, né? E, diferentemente da questão do tabagismo, quando essa mulher perde peso, não melhora a sobrevida. Então, já são coisas que a gente entende. Então, esse artigo eu recomendo demais, porque ele fala sobre muitas coisas. Ele fala sobre carcinoma inflamatório, que já é um T4D. Quando é que você pensa em carcinoma inflamatório? Tem que ter um curso menor do que 6 meses, a mama vermelha, né? Ou casca de laranja. Eu tenho que ter um diagnóstico positivo de câncer na mama para falar de carcinoma inflamatório e mais esses outros fatores. Então, ele detalha muito envolvimento de parede, envolvimento de pele. Então, eu acho que é uma visão geral que o radiologista tem. Muito legal. Forças e fraquezas da mamografia sintetizada no screening. Então, primeiro, entender o que é a mamografia sintetizada. Quando a gente faz a tomossíntese, o que é a tomossíntese? São várias imagens, eu angulo o mamógrafo, né? Eu compro um software, o software vai lá e faz a tomossíntese, né? Eu tenho que ter um mamógrafo digital, eu ponho no mamógrafo digital o software da tomossíntese e agora eu tenho a tomossíntese. Ele vai permitir que eu angule o mamógrafo para um lado e para o outro e crie vários cortes milimétricos, angulando de um lado e angulando de outro. Com isso, eu crio uma série de sequências e eu reduzo a sobreposição tecidual. O que é a mamografia sintetizada? São essas imagens bidimensionais reconstruídas a partir desses cortes de tomossíntese. Isso é a mamografia sintetizada. Eu não preciso fazer novas imagens. Eu reconstruo a partir dos cortes de tomossíntese. E a imagem sintetizada, a mamografia sintetizada, ela aumenta a conspicuidade das calcificações, distorções e margens espiculadas dos nódulos. Mas eu também tenho algum prejuízo. Que prejuízos são esses? Por exemplo, eu crio um borramento da axila na média lateral oblíqua. Então, aqui eu tenho uma imagem sintetizada e a gente percebe um certo borramento, não causa grandes prejuízos, mas eu consigo perceber um certo borramento na média lateral oblíqua, na axila dessa paciente, o que eu não vejo na imagem digital. Assim como a imagem na pele. Eu consigo ver aqui perfeitamente, na mamografia digital, a pele. E aqui, na imagem sintetizada, eu perco a imagem da pele.
eu tenho um prejuízo na pele. Já quando eu falo de conspicuidade das distorções arquiteturais, olha que beleza, olha que diferença. Olha como eu vejo mais ou menos na imagem digital e como eu vejo maravilhosamente bem na imagem sintetizada. Então, acontece o contrário. Em relação à imagem molecular, esse, para mim, é o melhor... não, mentira, eu pulei. Em relação à imagem molecular, eu acho que tem um lugar no Brasil que faz imagem molecular da mama. Esse artigo fala da imagem molecular para resolver problemas. Eu duvido um pouco desse termo para resolver problemas, porque na maioria das vezes em que nesse artigo se citou para resolver problemas, o problema, para mim, já teria sido resolvido com ultrassom. Mas eu respeito o artigo, acho que tem seu valor, mas os casos que foram mostrados, o ultrassom já teria matado a pau há muito tempo, desculpa o termo, mas é isso. Então, eu prefiro mostrar para vocês como a técnica é feita. Então, o exame é feito na fase folicular da mulher, do 2º ao 12º dia do ciclo. A mulher usa um cobertor aquecido, ela consome refrigerante, café no momento do exame, que isso aumenta a absorção do marcador pela lesão. O paciente recebe a substância radioativa, né, que é Ai, gente, aqui, peraí. Recebe o tecnécio, Cestabib, né, de forma intravenosa, e assim as imagens são adquiridas com uma compressão leve por 7 minutos por visualização. No total, são 28 minutos, né, são 8 imagens, crânio-caudal, médio lateral, dos 2 lados. E o laudo faz referência à mamografia, grau de captação, deixa eu tirar isso aqui, peraí, grau de captação, e lembrando que é parecido com a ressonância, captação massa ou não massa, e algumas lesões benignas, como linfonodos, fibroadenoma, necrose gordurosa, podem simular, podem resultar em falsos positivos. E aí, o que o artigo diz? O que a gente faz, em geral? Rastreio suplementar em mamas de risco habitual, mamas densas, a gente faz ultrassonografia. Mas a gente já sabe, já comentei isso aqui hoje, estamos carecas de saber que aumenta a detecção de câncer, mas também aumenta falso positivo e taxa de biópsia. Então, este serviço que motivou esse artigo, ele vai usar exatamente a imagem molecular ou a ressonância, e a partir daí, sim, ele realiza o ultrassom second look para guiar a biópsia. Então, o princípio da imagem molecular é que o radiotraçador ele mostra propensão a se acumular nos tumores de mama. Por quê? Porque ele faz imagens funcionais porque ele é metabolizado pelas mitocôndrias das células tumorais ativas. Então, ele não é afetado pela densidade, por distorções cirúrgicas, né? Então, ele vai melhorar os VPPs com alta sensibilidade, sem aumento significativo das taxas de falso positivo. Então, como é que eles fazem? Nas mulheres com mamas densas com risco maior do que 20%, pelos modelos de risco, em mamografia anual e ressonância anual. E eles fazem o negócio dos 6 meses, né? Mamografia, depois de 6 meses, ressonância, 1 ano, mamografia, ressonância. O rastreio é anual, mas eles fazem semestral, um e outro, para acabar rastreando essas mulheres de 6 em 6 meses. Já nas mulheres com mamas densas e risco menor do que 20%, ao invés da ressonância, eles acrescentam o rastreio mamográfico à imagem molecular bianual. Só que quando a gente vê esses exemplos, isso aqui, por exemplo, uma mulher assintomática de 55 anos com tomossíntese negativa. O risco menor de 50% foi encaminhada para MIB. E aí, mostrou uma captação aqui no QSL, quase região central da mama direita. E aí, olha a ultrassonografia dessa paciente. Sinceramente, essa paciente precisava de MIB, né? Uma lesão super bem vista no ultrassom, provavelmente uma lesão palpável. Então, é uma paciente que não necessitava de MIB, né? Não precisava de imagem molecular. Então, é essa a minha ressalva que eu faço em relação aos casos do artigo. Se vocês se interessarem por ler, vocês vão ver que eu tenho razão. E esse artigo fala, um novo artigo fala agora sobre essa terapia acelerada parcial, a irradiação
parcial da mama. É uma irradiação diferente, né, que é selecionada para aquelas pacientes em estágio inicial, mas ainda estão sendo coletados dados sobre a segurança desse método, né? Então, o que a gente faz é isso aqui. A gente não, né? Os radioterapeutas, eles põem esse balão, infla com soro fisiológico, e ele é localizado bem na cavidade, né? Aqui foi uma cavidade, por exemplo, de mastectomia. E aí, as vantagens são uma radioterapia mais localizada, mas esses pacientes são selecionados da seguinte forma: tumores menores do que 3 centímetros, com margens livres ou margens muito próximas, e linfonodos sentinelas negativo. Vantagem, né? Menor toxicidade, porque são áreas menores, né? Mas a gente vê o que ele se atém nesse artigo, principalmente as questões das alterações na imagem, que são diferentes das alterações que a gente vê na radiação total, que são o quê? Principalmente formação de seroma. Quando ele compara a formação de seroma na radiação parcial, ela é muito maior, 69%, em comparação com a radiação total. As alterações focais do parênquima, principalmente aumento da trabeculação e distorção, também são mais frequentes e maiores, e espessamento e retração da pele e necrose gordurosa. Aqui a gente vê um seroma bem acentuado, que a gente não costuma ver com o uso de radioterapia habitual que a gente está acostumado. E agora, o último artigo, esse para mim é o artigo mais interessante sobre a classificação molecular. Eu amo biologia molecular, eu amo classificação molecular, eu acho que se eu não fosse radiologista, eu seria patologista, e caminhando para a terapia personalizada. A gente sabe o quanto os trastuzumab da vida mudaram a história natural dos tumores HER2 positivo, as quimioterapias, né? Hoje, o que eu pego de carcinoma triplo negativo com resposta radiológica completa, eu tenho que me virar em 50 para achar essas lesões no ultrassom. A gente acha uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas são tumores que realmente têm uma resposta maravilhosa. E aí, esse é o último slide de aula, em que a gente vê as características fenotípicas dos tumores, né? E a gente sabe que os tumores luminais são aqueles tumores que são os clássicos, né? Câncer, é aquele tumor aranha, são as especulações, são os tumores de melhor prognóstico, mais indolentes, são aqueles que dão tempo de formar especulação, né? São os tumores densos, nódulos especulados, irregulares, eles são assim na mamografia, são no ultrassom e também na ressonância. Luminal A e luminal B têm aspectos radiológicos bastante semelhantes. Lembrando que eles podem ou não ter calcificação. Já quando eu falo de HER2 positivo, eu falo de tumores que, em 80% dos casos, são tumores calcificados, né? Eles podem ser nódulos, eles podem ser realce na ressonância, eles podem ser áreas hipoecóicas, distorções arquiteturais, mas eles são primordialmente tumores calcificados. Já os tumores triplo negativos são tumores que, em geral, não calcificam. São tumores fibroadenoma-like, são aqueles tumores que, às vezes, podem nos atrapalhar no diagnóstico, porque eles são tumores, às vezes, circunscritos. Na ressonância, a gente vê tumores com realce periférico, que, em geral, a gente tem necrose ou hemorragia tumoral interna. E lembrando que, na ultrassonografia, a gente vê muito reforço. E esse reforço é por conta ou necrose tumoral ou hemorragia. Eu queria agradecer, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Desculpe se eu passei um pouquinho do tempo. Agora a Júlia queria falar umas palavrinhas sobre esse slide. Premiação, homenagem. Muito obrigada. A gente queria fazer uma homenagem à nossa querida amiga Maria Helena. Fala aí, Júlia. Pessoal, boa noite, obrigada. Parabéns, Letícia. Vamos ter alguns minutinhos aí para debater. Vivi, sem te interromper, só um segundo, mas é que é uma noite aqui muito importante. Sala cheia, mês das mulheres, né? E temos aí homenagens importantíssimas. Espero que ela esteja presente, porque é uma honra, é um prazer saber que uma colega nossa... Olha ela ali, ela está aí. Eu sei que ela está fora do Brasil. Doutora Maria Helena, radiologista conhecida de todas nós, de São Paulo. Ela é uma das revisoras da Radiographics e realmente ela recebeu uma homenagem
por suas habilidades e por todas as revisões que ela fez no ano, então, aqui de 2021, e eu achava que era muitíssimo importante trazer isso e parabenizar todas nós aqui e a Sociedade Brasileira de Mastologia Rio de Janeiro. Maria Helena, obrigadíssimo e parabéns por todo o seu trabalho, esforço e dedicação à radiologia de mama. Eu estendo a Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro também. Obrigada, viu? Poxa, fiquei até emocionada. E gostaria também de agradecer, Letícia, você está bombando, temos participação internacional hoje na nossa mesa. Nós temos a radiologista a doutora Exaída Moleiro, da Venezuela, que está aqui participando com a gente. Obrigada também pela presença. Vivi, contigo. Eu vou interromper o compartilhamento, tá? Microfone, Vivi. Boa. Falei para caramba, ninguém estava escutando nada. Eu estava dando parabéns. Parabéns para todos. Parabéns para a Letícia, que a aula foi maravilhosa. Não podia ser diferente. Realmente, ela conseguiu sintetizar de uma maneira brilhante todos os artigos. Então, assim, maravilhoso. Eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se alguém quer perguntar alguma coisa, se a Júlia quer falar, como é que a gente... Aqui no chat, até agora, ninguém perguntou nada. Só elogios, Letícia, só elogios. Só elogios, só que... eu também. Tem alguns comentários. Eu acho que a gente podia ir indo então, pelos... Deixa eu só perguntar uma coisa. Oi, gente. Tudo bom? Eu, Flávia. Oi, Flávia. Júlia. Oi. Lê, compartilha esse artigo. O artigo que fala dos 10 aqui no chat. Você pode fazer isso? Eu posso. Eu não sei como é que faz, mas eu posso. Mas... eu acho que aqui no chat agora eu posso tentar, que eu estou com o meu e-mail aberto, eu posso tentar jogar para o chat. Só porque aí todo mundo consegue ler o artigo que fala dos 10 artigos, são os 10 artigos também, não estou pedindo, não estou exagerando, mas só o artigo que fala dos 10 artigos. Eu acho que eu consigo, peraí. Mas eles, Flávia, eles eles fluem, não são artigos muito difíceis de ler, não, tá? Não estou dizendo que é difícil, não, é só para a gente ter o link dos artigos, que a gente ouviu para poder... Não, super importante. Agora a gente lê. Mais alguém? Júlia, então vai lá que vamos lá, vou gente. Falando junto contigo. Só para, se eu não me perder aqui também, pelo amor de Deus, também vai me cortando, vai perguntando, vai falando, gente. O nosso evento é sempre um evento informal, eu acho que estamos aqui para conversa, para tirar dúvidas, né, para troca de experiências. Como a Letícia falou, a questão dos transgêneros é um assunto que realmente eu estou super envolvida. Acabamos de ter um aceite na Mastology de uma revisão integrativa com relação ao câncer de mama e transgêneros. Eu acho que é uma realidade, gente. Aqui no Brasil, os transgêneros representam 2% da população, em torno de 3 milhões de pessoas se identificam como transgêneros. Então, assim, é importante a gente ter essa questão de como rastrear, de como abordar esse paciente. Né? A gente sabe de todas as limitações que essa população tem, até de ter o acesso, né, aos médicos, ao rastreio, a toda forma de uma possibilidade de diagnóstico. Mas aqui no Brasil, o que a gente tem com relação a consenso? A gente tem um consenso que foi em 2019, que foi realizado pela Sociedade de Endócrino, pela Patologia Clínica e pela Radiologia, pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. E foi mais ou menos, está batendo mais ou menos com o que a Letícia mostrou com relação a outras publicações internacionais. A mulher, né, a transgênero feminina, né, o trans feminino, ou seja, aquela pessoa que nasce no seu sexo masculino
e ela se identifica como uma mulher em função do uso do hormônio, ela desenvolve a glândula mamária, então ela tem um risco de todas as patologias benignas, inclusive do câncer de mama, ela tem uma incidência de câncer de mama um pouco maior que o homem cisgênero, ou seja, aquele homem que se identifica com o seu sexo ao nascimento, porém é menor do que na mulher cisgênero. Para essa população, a indicação seria o rastreio mamográfico a partir dos 50 anos e daquelas mulheres que fazem por mais de 5 anos o uso do hormônio dos estrogênios. Agora, não se sabe bem a periodicidade e por quanto tempo fazer. E por que essas dúvidas? Porque ainda não tem muita literatura mostrando casuísticas de câncer de mama nessa população. A literatura não é robusta, então há muitas dúvidas ainda com relação ao tempo de uso de hormônios e o surgimento de um câncer de mama e de que forma e qual a periodicidade se rastrear essa população. Já para o transmasculino, ou seja, aquela pessoa que nasce no seu sexo biológico feminino, mas se identifica como homem, se ele não tiver nenhuma questão cirúrgica, ou seja, se não foi submetido à adenomastectomia, a mastectomia masculinizante, o seu rastreio é semelhante à mulher cisgênero. Eles têm uma incidência um pouco menor em função do uso da testosterona, porque realmente há uma atrofia desse tecido fibroglandular, um aumento do tecido conjuntivo, fica aquela mama, como a Letícia mostrou, extremamente adiposa, mas estudos posteriores e estudos mais robustos realmente são necessários. É uma população que está em crescimento, uma população que está envelhecendo, então acredito que daqui para os próximos anos teremos essa população na faixa etária dos 50, 60, 70 anos e vai nos possibilitar maiores informações. Vivi, não sei se você quer falar. Que a gente discutiu, não, que a gente até discutiu para complicar um pouquinho, se a gente tiver um desses pacientes com alto risco, com mutação, por exemplo, a gente Sim. vai fazer o quê? É semelhante ao cisgênero. Sim, vai fazer ressonância. Sim, igual. Entendeu? Os artigos mostram que paciente de alto risco, seja transmasculino ou feminino, ele sendo mutado ou sendo de risco, realmente ele vai para o rastreio semelhante ao cisgênero, conforme o seu sexo biológico. Alguma pergunta, algum comentário? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Gente, à vontade. Então, vou pulando aqui, senão vai abrindo o chat e vamos escrevendo. Vamos para o próximo. Eu tô com o chat aberto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, só colocar no chat. O que eu achei interessante, o Sinrio está vindo aí para isso, é essa coisa da multidisciplinaridade, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que assistir congresso de mastologia, porque a gente está muito mais preparado para fazer diagnóstico. Quando a gente faz biópsia, a gente tem esse resultado, isso faz a gente aprender muito mais, e com isso a gente está se tornando radiologistas muito mais completos. E graças a essa troca, a gente está aqui numa sessão de mastologia falando de radiologia. E tem radiologistas e tem mastologistas assistindo. Tem mais radiologista, eu acho, hoje, né? Mas acho importante. Esse foi um dos meus comentários também. Eu acho que hoje não dá para o mastologista ficar só no beabá da mastologia, assim como o radiologista também não pode, o radiologista que se aprofundou e aperfeiçoou na imaginologia mamária, ele não pode mais ficar só vendo imagens. Vocês viram que os artigos mostraram que os radiologistas eles participam ativamente de tudo. Então, eles fazem a correlação com o diagnóstico. Então, eu acho que isso é um exemplo do que a gente deveria ser. É óbvio que aqui no Rio a gente tem muita gente boa, vocês, inclusive, que eu elogiei, mas muitas vezes a gente pega pacientes que receberam somente um diagnóstico com câncer, que foi feita uma biópsia com um laudo de adenose,
e o radiologista liberou aquilo e não fez nenhuma correlação, não viu a idade, não viu se ela tinha histórico familiar, não solicitou prosseguir a investigação. Então, eu acho que não dá mais para ser desse jeito. Para a gente, para melhorar o cuidado das nossas mulheres, a gente realmente tem que entender de mastologia, o mastologista tem que entender de oncologia, ele não vai prescrever, mas pelo menos saber do que ele está falando, entender o que está acontecendo. Eu fiquei muito feliz com os artigos que falaram sobre os tipos, os fatores prognósticos. Eu achei bem interessante os radiologistas estarem se interessando e se aprofundando nisso. Realmente, a relação é uma equipe multidisciplinar, né? Rádio, masto, patologista, radioterapeuta, oncologista, ou seja, realmente a equipe aí trabalhando em conjunto, sempre com benefício para o paciente. Uma coisa que eu queria comentar do segundo artigo com relação a risco e rastreio, que eu achei muito interessante, que a Letícia colocou, a questão do paciente BRCA1, né? Deixar o rastreio mamográfico a partir dos 40 anos, e lembrar que também tem um novo grupo que eles acrescentaram na CR em 2018, que são aquelas mulheres abaixo dos 40 anos com diagnósticos de hiperplasia ductais atípicas, neoplasias lobulares e até o próprio câncer, elas começam o rastreio mamográfico anual a partir do diagnóstico. Ou seja, não há mais essa diferença com relação à idade. Isso também é uma mudança da CR de 2018 e é importante a gente ter isso em mente, não só os radiologistas, mas os mastologistas também na hora da solicitação, né, dos exames de como rastrear essa mulher. E a ressonância, nessa população, a ressonância é um pouco controversa ainda, né? Isso. Esse grupo que você falou. Tem gente que faz, mas ainda não é... né? Não tem nem prós nem contras, né? Mas a indicação da mamografia anual, ela acabou ficando já como padronizada para essa população, né? Com relação à ressonância, gente, eu acho que a Maria Helena quer falar. Falo depois de você sobre o trabalho lá que a Letícia comentou, da imagem molecular, mas termina aí o da ressonância, que eu estou curiosa para escutar também. Não, com relação... Tá ótimo. Não, com relação à ressonância, acho que a ressonância abreviada é uma possibilidade, né, mais palpável para a gente, né, que quando eu falo gente é Brasil, né, até porque é um Brasil extremamente heterogêneo, com realidades completamente diferentes, mas eu acho que ainda falta se a gente conseguisse uma padronização ainda maior com o que a gente já faz, né? Eu vejo que tem sequências diferentes, em cortes diferentes, a gente recebe exames assim para fazer um second look, para fazer uma biópsia a vácuo, para fazer uma marcação pré-cirúrgica por ressonância, às vezes são padrões tão diferentes, não existe uma padronização, então eu acho que os serviços, de uma forma em geral, eu estou falando, se possível, Brasil, mas se pelo menos cada estado pudesse ter uma coisa, um padrão mais organizado, eu acho que facilitaria a vida de todos os radiologistas, e principalmente quando tem indicação de um procedimento, seja um second look, seja um procedimento invasivo, porque às vezes não é raro a gente receber exames sem a própria imagem dentro do relatório daquele exame, realmente fica muito mais difícil, mas eu acho que a ressonância abreviada, com todas as suas questões políticas relacionadas a custos pelo plano de saúde, dele pagar um exame de rastreio, né? Está indicado no rastreio, então pagar um exame abreviado, depois pagar um segundo exame para fazer um diagnóstico, isso tudo é uma questão custo, política, sociedades e convênios que devem ser avaliados, eu acho que com um pouquinho mais... com tempo, né? Ou seja, eu acho que isso ainda vem aí para frente. É interessante, Maria Júlia, porque quando, na década de 90, as ressonâncias aqui nos Estados Unidos, porque não faziam as curvas, né, que depois veio, com a hora que veio o BIRADS para ressonância, elas eram assim, nós fazíamos uma série pré e 2 pós, só 3 séries. E depois, se a gente olha na literatura, aqueles exames europeus, tem 7, 8 pulinhos na curva. Isso quer dizer que é muito penoso para a mulher. Também, além de ser caro, né? Porque Sim. Cada pulinho que aquela curva dá é uma série a mais da mulher dentro do magneto.
E é desconfortável, é demorado. Então, a gente olha assim na literatura e vê como as coisas vêm e vão, né? E quando vê essa coisa, tem que fazer a curva, tem que fazer a curva, na verdade, o meu chefe quase que abriu minha cabeça para me explicar, porque eu queria fazer várias pós, tal, ficava preocupada com o lobular infiltrativo, que eu podia perder. Ele falou, você não vai perder, para você fazer uma curva, você só tem que ter 3 pós a hora, o pré, né? E você tem que saber se essa curva vai para cima, vai ficar platô ou vai descer, né? E rapidamente, né? Porque depois todas vão acabar fazendo washout. Então, isso daí, o trabalho que a Letícia falou realmente da imagem molecular, eu não tinha lido esse trabalho, né? Ele não caiu comigo, ainda bem. Mas a gente vê que aquilo na ultrassonografia dava para ver todas as imagens que ele mostrou, né? Então, também a gente lê os trabalhos, e mesmo que seja revista boa, sempre a gente lê com o pé atrás, né? Porque a Viviane falou, nós não estamos precisando de continuar assim, do jeito que a gente estava antes, né? Sem ter dados do paciente, sem saber nada, e também nós não estamos precisando de métodos que irradiem mais, né? A paciente. Isso daí nós não estamos precisando, porque nós já temos, né? Isso a gente já tem, e tem por muito tempo. Então, isso daí. E na hora também de um trabalho sair, por exemplo, dos transgêneros, quando saiu da Samantha, né? Lá de Nova York, o trabalho chegou assim, foi apresentado como pôster e teve uma reunião para saber, será que a gente... Isso é para radiographics, educacional, né? Que tem aquele cuidado e tal. Todo mundo falou que não. Daí eu levantei minha mão, porque eu sou o olhar estrangeiro lá, né? Daí eu falei, gente, eu acho assim, que pode ser que esse ano não, mas um dia, falei para o editor, nós vamos ter que conversar sobre esse assunto, porque ele existe. E daí eles não falaram nada, mas depois, quando eu vi, já estava publicado. Então, fala como as coisas vão andando, como é difícil decidir, e como a gente tem... Esse trabalho da imagem molecular foi citado por 23 trabalhos, eu estava aqui olhando já quando ela apresentou. Então, você vê, felizmente, não é uma coisa assim que parece que vai para frente, né? E não deve ir, né? Não deve ir porque não é bom para a mulher, eu acho que ia ajudar tão pouquinho, né? Também mas não, Maria Helena. Não é? É isso aí. Mas, olha, gente, obrigada pela oportunidade. No caso, era o tamanho, a gente veria pelo ultrassom assim, de longe. De longe, exatamente. Mas aqui, que a gente é médico que faz ultrassom. Que a gente tem e a gente tem que ler e criticar. Quando eu leio um trabalho e eu não gosto do trabalho, assim, de algum motivo, eu escrevo. Eu não quero nem saber de que lugar do mundo a pessoa é, porque... daí a pessoa... Maria Helena, né? Você pode. Pensar. Eu falo, não, gente, eu faço isso desde residente, eu sou encrentada. Tem um preço, hein? Fazer um negócio desse, é metido. Desde residente. Eu crescer, você igual a você, Maria Helena. Ai, gente, é muito engraçado isso, mas é bom a gente ler criticando, falar, não, isso daí eu não quero para mim, não vou querer para o meu paciente também, não é verdade? E a gente não quer irradiar, a gente quer, poxa, não perder lesão, mas de um modo mais rápido, não é possível. E vai chegar, vai ter que ser mais rápido, né? E menos radioativo. Já tem tanto trabalhos e as próprias técnicas já padronizadas para o BIRADS, a imagem molecular ainda não tem nenhuma classificação BIRADS ainda. Bom, seguindo aqui, ia falar do ABLES, que até tem uma perguntinha aqui do ABLES. Exato, era isso que eu ia falar, é da Alice. Eu sou fã do ABLES, tenho oportunidade de trabalhar com equipamento, a gente tem o ABLES lá aqui no Rio, que eu sei que tem gente fora do Rio, numa das unidades do CDPI. A gente tem 2 artigos, eu tinha colocado um, depois eu vou deixar aqui no chat, a gente conseguiu publicar 2 artigos, são 2 artigos nacionais, tá, Maria Helena? Mas são 2 artiguinhos nacionais que a gente publicou. Foi a nossa primeira casuística, foi a casuística de curva de aprendizagem, como a colega pergunta aqui.
Foram 440 exames, nós fizemos 2 trabalhos. No primeiro, a gente avaliou as dificuldades técnicas. Qual era a limitação do exame em si? Aquele exame que a gente não ia conseguir dar o laudo e essa paciente retornaria para fazer um novo estudo com a tecnologia do ABLS. Né? O exame é feito por tecnóloga ou técnica em mamografia e o médico é que fazia essa avaliação, essa análise. Nós tivemos de 440 exames que fizemos apenas como pesquisa, foi nossa curva de aprendizado. Nós tivemos, eu estou aqui colando, 1,1% de casuística em que a gente não conseguiu dar o diagnóstico e que representaram 5 casos. Então, é uma casuística pequena. Se a gente for pensar naquela paciente que retorna na mamografia para fazer uma incidência complementar, para fazer um diagnóstico acurado, a gente está falando de uma casuística pequena, visto que é um exame que é feito por técnico ou tecnólogo. E num segundo estudo, nós fizemos a comparação desses 440 casos do ABLS com o ultrassom handheld, realizado pelo médico especialista. Nós tivemos uma concordância de 80,9% desses exames, e a gente teve, foram 23 lesões que foram vistas somente no ABLS. A imagem ela é fantástica, a possibilidade de manipulação, de visualização dessa imagem em todos os eixos, com a possibilidade da avaliação no eixo coronal. Gente, a imagem é linda, vocês que são todos radiologistas, realmente é uma imagem gostosa, maravilhosa. O equipamento, quando a gente avalia e coloca o ROI em cima da lesão, ela nos dá de forma automática a distância para a pele, a distância para a papila, a localização dessa lesão, e ela fica marcada já direto na imagem, ela fica marcadinha, o ROI fica marcado no plano que a gente escolher, a gente geralmente escolhe o coronal. Então, respondendo aqui ao colega, desculpa que eu não sei a pessoa... Alice, já ia te chamar, Alice, já vou cutucar você. Sim, temos a curva de aprendizagem, é importante, sim, é importante, até para a gente, por exemplo, diferenciar uma cicatriz de uma projeção de sombra de lesão verdadeira, de uma falta de contato de gel, né? Então, essas nuances a gente realmente teve a oportunidade de ver nessa casuística, e realmente é uma imagem fantástica. Alice, já tá na bola da vez, vou pegar no teu pé. Tomossíntese. Imagem sintetizada, eu acho que, não sei, não quero errar, não quero deixar ninguém fora, Flávia também está presente, mas acho que a Alice é uma das pessoas que tem maior experiência aqui no Rio de Janeiro com imagem sintetizada, ela trabalha com essa tecnologia, eu trabalho com tomossíntese, mas não tenho software da imagem sintetizada, mas eu acho que é o grande ganho, né? Ou seja, menor dose de radiação, qualidade da imagem semelhante a uma mamografia digital, para a gente poder avaliar essas imagens. Alice, Flávia, querem comentar? Querem acrescentar? Oi, Júlia. Oi, todo mundo. Sim, a gente, hoje em dia, na clínica, a gente só faz tomo e reconstrói com a sintetizada, e a gente vê que... para nós, assim, a gente antigamente, quando começou, a gente fazia as duas, e a gente começou desmamando aos poucos, até a gente se acostumar e ter segurança e certeza que não estava perdendo nada. Flávia, me corrija, se complemente, se você puder e quiser. E a gente foi, com o tempo, com muita segurança, achando que estava na hora de reduzir a dose de radiação. Aí a gente começou inicialmente a fazer uma incidência digital mesmo, e a tomo nas duas, com a sintetizada nas duas. E o que a gente vê assim, hoje, a gente ainda faz, obviamente, ampliação, às vezes em uma ou nas duas incidências para micro, mas, de uma maneira geral, a gente trabalha com a tomo somente e a sintetizada, e a gente não sente mais diferença nenhuma. Os softwares se aprimoraram, né? A gente mesmo viu no nosso equipamento uma diferença. Num determinado momento, eles deram um upgrade no software, que melhorou muito. Então, a sintetizada de antigamente, do início, não é a mesma de hoje. E isso faz muita diferença.
Eu acho que o importante é que a gente faz câmera clara. Então, se a gente tem qualquer problema, assim, não viu, ou uma microcalcificação que a gente deixou de ver, imediatamente a gente já pede para a técnica mudar de imagem. Então, assim, enquanto a gente ainda não tem, ainda está patinando se a gente realmente vai mudar totalmente para sintetizado ou não, é importante a gente ver a imagem, se tiver qualquer dúvida, a gente já muda. Mas, realmente, depois que eles fizeram o upgrade no software, melhorou muito, muito. E raramente a gente pede para fazer a mamografia sem ser sintetizada. Boa. Já recebi várias mensagens aqui no chat que, se me deixarem aqui, vai até as 10 da noite, tá? Mas eu vou me segurar, vou me conter. Fiquem tranquilas, por favor. Deixa eu só falar uma pergunta, Ju. Oi? Tem mais uma pergunta da Luciane. Qual a conduta dos radiologistas quando há discordância no padrão de imagem com o achado da imunistoquímica molecular? Gente, a patologia é mandatória, né? A patologia é padrão ouro, né? A gente sabe que nem sempre a gente vai ter aquela imagem, a gente tem a sugestão de uma imagem característica, mas o padrão ouro vai ser sempre a patologia. Não sei se... Eu, particularmente, eu ligo para a minha patologista praticamente, mas eu ligo para a patologista de confiança minha, assim, todo dia. Então, assim, para falar daquele caso, olha só, peguei um caso aqui horroroso, não sei o quê, peguei 10 fragmentos, eu gosto de conversar, porque eu já falei, se eu não fosse radiologista, eu seria patologista, eu amo patologia. E eu tenho a Vera Lobo, que é lá do Brani, que Vera, a Tatiana, aquele povo que me atura o ano todo, e o pessoal do Sérgio Franco também. Então, assim, a gente fala com eles direto. Então, quando é incompatível com o que eu achei na imagem, eu primeiro ligo para eles. Tem possibilidade de ser isso? Tem pouco material? A biópsia estava boa? Aí, quando eles falam, não, a biópsia está boa, veio material sim, não precisa repetir. Aí eu converso com o mastologista, olha, deu isso, mas na imagem eu achei que pudesse ser outra coisa, não sei o quê. Mas... Aí o cara fala assim, não, mas eu vou operar direto, a cirurgia é a primeira proposta. Aí o cara também vai confirmar aquilo com a peça cirúrgica, que vai ser a coisa definitiva. Porque hoje tem muita heterogeneidade tumoral, né? Então, às vezes, você tem duas coisas na mesma lesão. Então, hoje, a coisa é muito mais complexa. Mas eu acho que é importante você dar a sua opinião. Essa semana eu fiz uma biópsia de 2 lesões, uma do ladinho da outra. Um nódulozinho de 8 milímetros que parecia benigno. Um nódulo horroroso que parecia câncer. O nódulo horroroso, 2 mamotomias. O nódulo horroroso deu carcinoma in situ. O pequenininho que eu tirei todo deu carcinoma infiltrante. Me explica. Eu não entendi. O pequenininho parecia benigno. O outro era câncer, com certeza. O horroroso, grande, deu carcinoma in situ. O pequenininho, bonitinho, do ladinho, deu carcinoma infiltrante. Tudo bem, não vai fazer diferença para ela, porque ela vai tirar os 2 e tal, vai fazer imuno dos 2. Eu pedi uma revisão de lâmina. Eu falei assim, vamos fazer... Eu sugeri à mastologista, vamos fazer uma revisão de lâmina? Vamos mandar para a pessoa tal, vamos pedir tal, e a gente vai fazer isso. Então, eu acho que essa conversa é fundamental, porque eu falei assim, estranho, porque o nódulozinho pequenininho, tirei todo. O grandão, impossível, mas... Então, assim, não está muito compatível, mas não vai fazer diferença, porque assim, deu infiltrante, então vai dar tudo certo, mas tem algumas coisas que a gente realmente não entende, mas eu acho que é sempre conversar, ligar. A gente liga o dia inteiro, a gente perde um tempo, mas o paciente ganha, e a gente ganha experiência. Temos muitos radiologistas, a doutora Selma está aí, que prazer, que honra, se ela ainda estiver presente e quiser fazer algum comentário, por favor, será uma honra ter seus comentários também. Gente, tem muita gente aqui que faz biópsia, que faz procedimento, fiquem à vontade de abrir microfone, câmera. Oi, Maria Júlia, oi, Letícia, muito obrigada, estou gostando muito da reunião. Estou com uma gripe danada, então não estou nem abrindo o vídeo para vocês não me verem, que estou horrível, tá bom? Mas muito obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês, tá? Obrigada, Selma. Obrigada pela presença, querida. Bom, e já vamos terminando, né? Eu não sei se tem mais perguntas, eu só que... Não,
No chat não. No chat Tá. não tem mais perguntas. Eu queria fazer assim 2 comentários com relação aos métodos de marcação de lesões. Claro que o fio a grande maioria utiliza. Eu sei que alguns locais no Brasil utilizam carvão. Eu particularmente, pessoal, não tenho experiência, mas eu sei que algumas pessoas utilizam. Eu acho que a semente ela vem para ficar. A gente tem uma experiência grande com semente aqui no Rio. A gente também tem um trabalhinho que a gente publicou dos nossos primeiros casos, a gente já faz semente há mais de 10 anos, eu acho que é o futuro. E o que eu vejo nos outros métodos, que ainda com custo elevado, mas ainda não disponíveis no Brasil, é dissociar a medicina nuclear, que por vezes poderia trazer algumas vantagens. Pelo amor de Deus, espero que não tenha nenhum médico nuclear nos assistindo hoje. Mas pela dificuldade, às vezes, de conseguir um material, de se ter o equipamento próprio, né? Então, a dissociação, às vezes, da própria medicina nuclear seria, em alguns momentos, algo interessante a se pensar, mas eu acho que isso vem para o futuro. E com relação à radioterapia, a gente não tem a braquiterapia em si, mas eu achei muito importante que a Letícia falou. Ou seja, tanto os mastologistas como os radiologistas saberem as modificações que ocorrem em todos os métodos de imagem após uma mama operada e principalmente após uma mama irradiada, né? Não é raro a gente ainda receber solicitações de procedimento, de corebiópsia ou biópsia a vácuo, de áreas de esteatonecrose, de áreas de calcificações distróficas. Ou seja, o conhecimento das alterações pós-terapêuticas, eu acho que elas são fundamentais, tanto para os mastos quanto para os radiologistas. E a correlação imagem molecular e os métodos de imagem, eu acho que é o grande futuro. Acredito, quem sabe, não haverá uma subdivisão no triplo negativo, né? Depois já existe a subdivisão do triplo negativo nas 5 subdivisões. Quem sabe, num futuro muito próximo, a própria subdivisão do triplo negativo, a gente conseguir também sistematizar isso em forma de imagem, mas talvez um pouco mais à frente. Eu acho que era isso, senão daqui a pouco já estou recebendo aqui mais mensagens. Júlia já deu. Coitada da Júlia. Não, é sempre bom te ouvir, Júlia. Eu acho que realmente a gente não tem mais nenhuma pergunta no chat. E eu acho assim que a mensagem dessa mesa é realmente o que a Letícia falou. Liguem para o mastologista, liguem para o patologista, para os mastologistas que estão aqui presentes, que fique essa mensagem de que o radiologista está acessível, o patologista também. Então, se a gente estranhar qualquer tipo de correlação, a gente realmente tem que ligar para ele. Eu acho que, para mim, só o fato de uma mastologista estar moderando uma mesa de imagem, onde a Letícia está falando, na Sociedade de Mastologia Regional Rio de Janeiro, já disse tudo, já disse ao que a sociedade veio. Então, eu só tenho a agradecer e dar parabéns para todos, parabéns pela participação. E eu acho que é isso, acho que não tem mais nenhuma pergunta, só parabéns. E eu posso encerrar, o Rafael quer falar mais alguma coisa? Imagina, né? Imagina quem não quer falar, só um segundo. Gente, muitíssimo obrigado. O Rafa vai encerrar. Muitíssimo obrigada pela presença. Letícia, tua sessão bombou, mulher. Parabéns, faz sucesso no Brasil e lá fora, tá? Brigadíssima pela presença. Vivi, querida, muitíssimo obrigada. Você sabe que é mastologista aí de coração, querida nossa, tem uma relação enorme aí com a radiologia mamária. Pessoal, minha última chamada é SimRio. SimRio está chegando aí, 23 a 25 de junho. Esperamos todos vocês. Vai ser um congresso híbrido e com muitas novidades. E deixo Letícia, se quiser encerrar, e Rafael, presidente, por favor. Letícia, à vontade. Não, só agradecer. Muitas presenças ilustres, só agradecer. Vivi, Júlia, Rafa e todo esse pessoal aí maravilhoso, Maria Helena, maravilhosa, saudade. E muito obrigada pela presença de todos. Eu queria agradecer a todos os presentes. Eu confesso, eu sou mastologista, não conhecia a doutora Maria Helena Mendonça assim, a fundo, como vocês que fazem imagem, são, vamos dizer, radiologistas
ou mastologistas que fazem imagem mamária direto e são assim qualificados para tal. Mas confesso que fiquei absolutamente encantado com todo o conhecimento que a senhora mostra ter, humildade e simpatia da senhora. Seja sempre bem-vinda. E se um dia a gente puder batê-la em algum evento nosso, é uma tremenda honra. Como a Maria Júlia disse, a gente vem agora com o Sinri. Eu entrei todo empolgado com o Sinri, que eu estou batalhando um monte de coisa. E eu sou assim, muito espontâneo, sabe? Muito espontâneo, às vezes até demais. E, enfim, então a gente está batalhando para fazer um Sinri bem legal. Bem legal. Eu espero ver vocês lá. Seja da forma virtual ou da forma presencial, porque dessa vez a gente vai ter as duas formas, vai ser híbrido. Beijo grande, um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Boa noite. Tchau, gente, obrigadíssimo. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Parabéns, Leti. Obrigada, Vivi, parabéns. Obrigada a todos. Tchau, parabéns a todas. Tchau, tchau.